Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa na TV Mão Amiga Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer pela sua audiência e convidar a ficar conosco ao longo desta programação. O programa Escola Bíblica Dominical faz parte da Superintendência de Ensino do Campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, que tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E é um prazer estarmos aqui e o nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Eu quero lembrá-lo que na lição anterior nós estudamos a lição de número 3 sobre o título A Sutileza da Imoralidade Sexual. E hoje então nós vamos trabalhar a sutileza da normalização do divórcio. E para isso nós temos os comentaristas aqui nessa sala hoje. Queremos começar apresentando aqui nosso primeiro vice-presidente, co-pastor do Templo Sede, pastor Cláudio Custódio. Prazer tê-lo aqui. A paz do Senhor, pastor Cláudio. Paz do Senhor, pastor Ivalcir. Paz do Senhor, querido presbítero Davi, também pastor Fábio Tenório. Para nós é um prazer estarmos aqui nesta lição, discutindo a sutileza da normalização do divórcio. Muito bem. Também temos nessa sala para comentar pastor Fábio Tenório. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Ivalcir. Paz do Senhor, pastor Cláudio. Prazer tê-lo conosco no programa. Paz do Senhor também, presbítero irmão Davi Bisotti. Amém. Também, novamente aqui conosco, né? Presbítero irmão Davi. Paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor Ivalcir e demais pastores. Muito bem. É uma alegria nós, nessa oportunidade, podemos comentar. É um assunto muito desafiador, né? A tratativa de hoje, nós vamos falar dessa complexidade do divórcio, né? Esse assunto ele é complexo, porém, nós não podemos fechar os olhos para esse assunto tão importante. Então, nosso desejo é que o Senhor Jesus nos ajude, nos oriente aqui com essa programação, para que você, professor, possa usar como subsídio na sua lição, de reforço para preparar a sua lição, e você que é aluno ou você que não tem nenhum contato com a Bíblia possa utilizá-lo para melhor compreensão da palavra de Deus. Nós vamos iniciar então a lição, como eu disse, a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio, né? Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2022, que tem como título os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Como eu disse, então nós vamos começar essa lição e eu quero pedir ao pastor Cláudio para fazer a leitura do texto áureo. Muito bem. Texto áureo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus, capítulo 19, versículo 6. A verdade prática, quero pedir ao presbítero Davi para fazer a leitura da mesma. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Muito bem. Esse é o padrão bíblico, né? Pastor Fábio Tenório, pode ler para nós os objetivos da lição, que são 3? Ok, pastor. Objetivos da lição. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com as pessoas em situação de divórcio. Você pode observar que todos os pontos lidos aqui sempre estão com a ideia voltada para a palavra de Deus. E como já foi falado, nós estamos estudando a lição de número 4. Eu quero convidar você a curtir a nossa página no YouTube, EBD SJP,
curta, compartilhe, inscreva lá, é importante você estar inscrito, né? E fazer com que essa programação alcance o maior número de pessoas possíveis. Nós também queremos chamar agora a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 1 ao 9. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Neste primeiro bloco, nesse primeiro tópico, melhor dizendo, nós vamos estudar o divórcio no contexto bíblico. Nós queremos pensar, né, nessa realidade, nesse assunto, como eu já disse, desafiador, complexo, porém importante de ser discutido nos dias atuais. E eu quero começar essa rodada de perguntas do ponto 1 com o presbítero Davi Brizotti. Irmão Davi, o divórcio é entendido como um ato pelo qual o casamento é dissolvido. Divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, né? Tendo como resultado a anulação de seus efeitos, né, civis. A pergunta que eu te faço é: Deus ele criou o casamento num plano monogâmico, vitalício, heterossexual, conforme Gênesis 1, 27 e 28, conforme também Gênesis 2, 22 ao 25. E eu gostaria que você olhasse nesse contexto da antiga aliança, que nós olhássemos e você comentasse para a gente sobre essa orientação de Gênesis, né? O projeto de Deus para a raça humana. Qual é o projeto de Deus dentro desse ponto de vista do início da Bíblia para a raça humana? Bem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele também, ao observar que depois de todos os animais foram criados, ele percebeu que o homem ele faltava algo para ele que pudesse desenvolver. Ele sentia falta de alguém, sentia só. Então Deus observou isso. Então partiu do próprio Deus a instituição do casamento, né? Deus ele instituiu o casamento, partiu do próprio Deus. Ele criou o primeiro casal, conforme Gênesis 2, 27. A segunda coisa eu quero que observar é que a necessidade do homem. Deus, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Então ele criou uma adjuntora, alguém que estivesse ao lado dele, para auxiliar, o ajudar. A solidão que Adão passava, né, no Jardim do Éden. Então Deus observou todas essas coisas. Então em Gênesis 2,18, ele diz: far-lhe-ei. E Deus então, ele observa e age em prol de Adão, criando alguém que pudesse estar ao lado dele, o confortando, o auxiliando e o ajudando. Terceiro, o casamento ele é bíblico, né? Deus ele criou uma mulher para Adão, não criou duas, então ele é monogâmico, conforme Gênesis 2, 24. E essa então se uniu a ele, isso é, a sua mulher. Deus criou uma mulher, criou um casal heterossexual. Tá?
Em quarto, abençoou. Deus abençoou essa sua criação. Essa união conforme Gênesis 1:28. Interessante que ele diz assim, o autor a Gênesis, ele diz, e Deus abençoou. Queria dizer o seguinte, que sejam felizes, que sejam fecundos, frutíferos. E por fim, Deus sempre usou o exemplo de ilustrar um seu relacionamento com a antiga Israel. Ele sempre usou esse relacionamento. Nós vemos que no livro de Oséias, Deus ele chama o profeta para se casar com uma mulher da vida. Alguns dizem, os teólogos, que não eram da vida, alguns dizem que era da prostituição. A questão é o seguinte, é que ele casou com uma mulher que era de caráter assim duvidoso. E Deus, então, através de Oséias, ele se perfigura. Como muitas das vezes nós vemos Oséias, ela veio a errar, ela traiu, ela pecou contra Oséias, mas mesmo assim ele, com todo o amor, ele ia atrás dela, trazia, a perdoava. Então esse é o relacionamento que Deus quer, um relacionamento, ele seja monogâmico, heterossexual, né, e seja vitalício, até onde a morte o separe. Muito bem. É interessante pensar nesse ponto, né, dessa indissolubilidade, dessa questão do vitalício, no casamento ser vitalício. Pastor Fábio, continuando no aspecto da indissolubilidade do casamento, sobre a nova aliança, o presbítero Davi comentou sobre a antiga aliança, o ponto de vista da antiga aliança, né? Falando agora da nova aliança, né? O projeto de Deus, baseado em Mateus 19, ele continua o mesmo? Qual é a posição sua, né? Nesse caso aqui, nesse contexto de Mateus? Qual é a forma que Deus continua vendo, né, olhando para o casamento? Será que ele mudou a questão do divórcio ou a posição dele é a mesma? Pastor, eu queria, diante dessa pergunta, tratar esse assunto com muita cautela. É uma palavra que nós temos usado já em algumas lições nossas, né? Ainda mais numa questão tão importante, que é a questão do relacionamento conjugal e essa questão do divórcio. Eu ainda sou a favor, ou melhor, eu creio naquilo que a Bíblia nos ensina, naquilo que Deus mostra para nós como sendo correto. E eu queria trazer como base aqui a verdade prática, né, que ela diz para nós, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico, né, e indissolúvel. Então quer dizer, Deus não é a favor dessa separação. Mas aí a gente tem que analisar várias situações, né? Nós vamos entrar aqui nas demais perguntas aí acerca do ato do adultério, essa situação entre traição, tanto do homem como da mulher. Mas eu acho tão interessante, eu fiz questão de trazer aqui para acrescentar a lição, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cada três casamentos hoje realizados, um acaba em divórcio. É algo impressionante. Nós estamos falando não de anos atrás, estamos falando dessa época atual, né? A cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. O aumento do divórcio ele foi de uma maneira tremenda. Então aqui diz para nós que nessa década, nesses anos que nós estamos vivendo, o aumento aqui diz assim, enquanto esse período do casamento ele cresce 17% ao ano ou ao longo dos anos, o divórcio ele cresceu 269%. Né? Então o que acontece? Literalmente está havendo uma banalização ou está se tornando a nível da nossa cultura. Eu não trago isso a questão da nossa cultura cristã evangélica. Nós temos um padrão e nós queremos ensinar, né, ou trazer um pouco de orientação para aqueles que estão em casa. O pastor Cláudio está aqui, o pastor Cláudio tem um programa na nossa TV que diariamente ou semanalmente ele fala sobre a família. Ele é muito mais conhecido do que nós nessa questão. Mas assim, a gente vê que está se tornando normal casar e descasar. Eu caso, não deu certo, eu separo. O padrão de Deus não é esse, né? Como está no textuário, assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A ideia é que esse casamento seja vitalício. Apenas a morte separe ele. A gente sabe que há algum precedente na questão do adultério, nós vamos comentar nas lições, mas mencionando aqui o texto, um dos primeiros textos bíblicos que nós temos acesso, isso nessa nova aliança, como o senhor mencionou, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, né, a partir do versículo em diante, Jesus aqui ele vai ser interrogado, ele vai ser experimentado,
né, pelos fariseus aqui. É lógico que aqui eles estão querendo criar uma situação para pegar Jesus, né, ou para enquadrar Jesus. Mas eles não tinham a noção que Jesus era a própria palavra. Ele era todo o conhecimento aqui envolvido. Então Jesus traz essa questão, dizendo que, né, ele fala sobre a lei, ele fala, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lógico que não, né? Ele deu um motivo aqui que era usado no Antigo Testamento, que era a questão do adultério, o ato, né, essa prática que a igreja cristã, ela vem para condenar, né? A igreja não, a palavra de Deus condena, né? Não é uma prática aceita nem por nós cristãos e também não deve ser aceita por ninguém que vive na face da terra. É algo que fere a nossa moral, fere a moral de Deus, fere a santidade de Deus, né? Então, no texto de Mateus aqui, do capítulo 19, a gente vê aqui o Senhor Jesus dizendo o seguinte, ó, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. A situação não é fácil da gente trazer na questão de uma pergunta só, né? As lições, elas vêm nos mostrando e o contexto vai nos apresentar que o padrão de Deus para nós é que o casamento seja único. Por isso, eu sempre digo assim, que antes de casar, da gente sair casando e dando-se em casamento, a gente tem que buscar Deus, a orientação de Deus para ver se esse padrão, ou melhor, ou se esse relacionamento que nós estamos envolvendo ou se envolvendo, né, está dentro da vontade de Deus, é algo aceitável pelo Senhor. Vai ser falado na lição acerca do cônjuge, né, de a gente não se envolver em pessoas que não professam a mesma fé. Mas eu ainda creio, dentro da pergunta do Senhor, que o padrão bíblico, tanto no Antigo Testamento como hoje nessa nova aliança, é que o casamento ele é permitido por Deus, sim, é abençoado pelo Senhor. A separação não, né? Deus abre um precedente, né? Mas com isso muitos estão pegando isso aí para casar, descasar, casar, descasar, e o pior é que tudo isso está vindo para dentro da igreja, né? E isso não tem agradado a Deus. Espero ter podido atender aqui, né, dentro da pergunta que o senhor colocou, né? Essa é mais ou menos a visão que eu tenho aqui a respeito desse assunto. É interessante observar para isso, né, quando nós vamos contrair o matrimônio, é uma orientação que nós damos na igreja, para que você ore, porque tudo tem uma base e um início bem feito, um início bem construído, com certeza evitará uma série de problemas no futuro, né? Pensando nisso, né, pensando nesses assuntos, pastor Cláudio, que tem o programa junto com a sua esposa, pastora Thelma, Aliança de Amor, né, vai ao vivo todos os sábados, né, das 11 ao meio-dia, e depois ele tem as reprises, é um programa que tem edificado e abençoado muitas famílias e muitos lares e muitos casais. O apóstolo Paulo, ele trabalha também num contexto, né, das suas cartas, principalmente aos Coríntios, sobre essa questão do casamento cristão, o casamento misto, né, entre um cristão e não cristão. Então ele vai trazendo essa ideia, né? A pergunta que eu lhe faço, pastor, é quais são as orientações ou as recomendações que Deus usa, né, nesse caso? Como Deus usa para a igreja de Corinto, usando o apóstolo Paulo, aquelas orientações lá, elas servem também para nós hoje nos dias atuais, pastor? Bom, a questão de se serve para nós ou foi para o povo antigo, acho que a palavra de Deus, ela se atualiza conforme vão surgindo os problemas. Então a palavra já diz, a Bíblia, que ela se renova toda manhã. Então tinha um contexto sim na igreja de Corinto, até porque tem duas cartas. Uma, Paulo trabalha a defesa do seu apostolado, né? Ele diz que é ministro, ele diz que é apóstolo, ele fala dos seus sofrimentos, mas já a segunda ele vem então, aliás, a primeira mais doutrinária, a segunda mais a defesa. Troquei aqui. Ele fala aqui do casamento misto. O que seria esse casamento misto, né? O casamento misto é uma pessoa que aceitou Jesus, vamos trazer assim mais na prática, e uma outra que ainda não aceitou Jesus. E se de repente é abandonado, né? Uma deixa o casamento, o cônjuge, Paulo usa ali que estaria a escravidão, ou seja, não casar de novo, né? Paulo diz que através da palavra de Deus, né, essa pessoa não estaria sujeita à servidão. Então,
Até tem hoje na Declaração de Fé da Assembleia de Deus apoiando esse tipo de pessoas que são abandonadas e podendo casar de novo, né? Então a questão do divórcio ela é uma questão bem discutida, até porque, como o pastor Fábio bem mencionou, hoje o pessoal está querendo separar-se por qualquer motivo, né? E isso, quando acontece, começa a banalizar tanto a palavra de Deus como o casamento. E o casamento também já foi usado aqui, que ele é vitalício, né? Então, no contexto tanto de Paulo como nos ensinos de Jesus Cristo, ele traz, né, um casamento que seja para sempre. Mas se o casamento misto, né, no caso misto é usado aqui, Paulo diz que cônjuge descrente abandona então a sua esposa que serve ao Senhor fielmente, que seja dado o direito dela casar-se de novo. Claro que naquele contexto era muito mais difícil, porque se aplicava a lei também de Roma, além da lei judaica, tinha a lei de Roma, né? Então a pessoa ficava sobre jugo da lei. E a pessoa então não sabia. Então Paulo vem trazer uma linha, né, dizendo então que se fosse abandonado pelo marido não crente, ou seja, descrente, daria o direito a casar-se de novo. O que está acontecendo no contexto de hoje, se esse texto se aplica hoje para nós, é que as pessoas querem separar por qualquer motivo e querem que a igreja aceite isso. Isso é desafiador, né? E a gente sabe que eles vêm e falam, bom, mas se já não deu mais certo, a gente já se separou, como é que a igreja vai trabalhar nesse assunto? Então há um desafio para a igreja também, nesse tempo, da gente estar também tratando dessas pessoas. Mas o que a palavra diz, né, ela vai contraponto às leis, né? Nós temos uma lei no Brasil, que agora já não é mais lei, antigamente se tornava crime, adultério, hoje já não é mais crime, e por não se tornar mais crime, descriminalizando, né, uma lei de 2005, 2005, então isso fez com que até cristãos então se baseassem, eu posso, mas é a palavra de Deus, né? Então eu fico com a lei, ou fico com a moral e com a palavra de Deus, né? Se nós somos crentes, professamos a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Então Jesus já traz a gente chama de nova doutrina, que é a doutrina de Cristo, dizendo que era para o homem ficar para sempre, até que a morte o separe. Então, tanto o ponto de Paulo como de Cristo, né, são doutrinas que vêm para ajudar um pouco mais, né, nesse contexto mais, que a gente chama assim, mais moderno, né? Mas hoje já pode, hoje já dá, mas a gente fica com a palavra de Deus, que casamento não é para separar-se, né? Mesmo que a pessoa casou, aceitou Jesus e tenha lá um marido não crente, Pedro ensina para a esposa ficar orando até que este se converta. Esse é o desafio, né? De servir a palavra de Deus. Tem alguns sacrifícios e alguns desafios neste nosso tempo moderno. Ok, pastor Cláudio, e até interessante quando o pastor fala isso, eu estou com um caso de uma pessoa, nós estamos orando e jejuando juntos, né? Para Jesus salvar a esposa, porque está difícil, porém, exatamente, a última palavra vai ser de Deus. Estão buscando isso dentro dessa orientação que vocês estão passando. Pastor Fábio? Pastor, o pastor Cláudio me fez lembrar de um assunto rapidinho aqui, eu queria mencionar. Veja que hoje, quando há um caso de adultério dentro do casamento, a primeira intenção é separar. Mas a primeira orientação bíblica é o quê? Que a gente aprenda a perdoar. Com isso a gente está pegando o perdão e deixando de lado, né? Exato. Primeiro, a intenção nossa é analisar, ver se foi um problema que aconteceu, uma situação, né, que provocada pelos ambos, mas que haja primeiro o ato do perdão. Mas o perdão hoje não é aplicado mais. Não, eu separo, caso de novo, separo, caso de novo, né? E o perdão a gente está deixando de lado, não é verdade? E o perdão, ele deve ser uma prática nossa, né? Ela tem que ser exercitada, né? A você que está nos assistindo, nós estamos aí estudando a lição de número 4, né? Estamos trabalhando aí a sutileza na normalização do divórcio. Nós vamos a um breve intervalo comercial, né? Um rápido intervalo.
E não saia daí, já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Queridos irmãos, retornamos então e quero lembrá-los que nós estamos estudando a lição de número 4. No primeiro bloco nós falamos sobre o divórcio no contexto bíblico. Nesse tópico agora, o segundo bloco, nós vamos falar sobre a sutileza na normalização do divórcio, né? E eu quero começar aqui perguntando ao pastor Fábio Tenório, né? No divórcio no aspecto legal, depois nós vamos trabalhar com o pastor Cláudio no aspecto moral, e também com o presbítero Davi, mas no aspecto legal, pastor Fábio, a visão bíblica, a normalização, a legislação diante da sociedade, né, ele passou a ser permitido no Código Civil. O pastor Cláudio até já citou, né, a Lei 11.106, né, de 28 de 3 de 2005, que descriminalizou tudo isso, né, o divórcio, melhor dizendo. Qual é o impacto que isso causa, pastor Fábio, na sociedade? Em que direção a palavra de Deus nos aponta, nos orienta? Pastor, se seguir essa direção, nessa normalização do divórcio, a palavra é simples para isso, é destruição da sociedade, da família como um todo, né? A orientação bíblica, como a gente mencionou, é que o casamento, né, até o pastor mencionou, está aqui na nossa lição, a nossa declaração de fé diz o seguinte: a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Mas, primeiramente, como a gente mencionou, precisa haver uma reconciliação, uma oportunidade para que a graça entre, né, e o perdão aconteça. Se por acaso um dos lados realmente não quiser reatar, não haver perdão, embora mesmo a separação precisa haver perdão, né? Porque o perdão é o princípio para a nossa salvação. Eu não quero conviver junto, porque houve adultério da parte de tal. Tudo bem, você pode separar. A recomendação, então, fique solteiro primeiro, né? Ou, né, abre esse precedente para casar novamente. Porém, mesmo assim, precisa haver perdão dos dois lados. O que a gente vê com isso? A gente vê destruição de lares, destruição de famílias, filhos largados, filhos abandonados. A gente vê os filhos, tanto homem como mulher, cheio de problemas, traumas, né? Separa-se o pai e a mãe, vamos trazer o contexto aqui, pai, mãe e filhos. Há separação. Filhos fica com um lado, fica com o outro, aquela briga judicial vai agravando, o clima vai esquentando, né? Vale quando alguns relacionamentos há aquela dissolução deles ali, mas ainda há paz. Mas na maioria das vezes a gente vê que há contendas, né? Aí entra um novo cônjuge de uma das outras partes, aquela questão de guarda dos filhos, bens. Você vê que o caminho para isso, ele não é nada fácil. Ele é cheio de problemas, de dificuldade e, como a gente mencionou, ele caminha para a destruição. Então, o que a gente vê? A gente vê que a ideia de Deus é que você vai casar, você vai contrair matrimônio, né, com uma pessoa, busca a Deus, ore a Deus, peça direção e case bem, porque a ideia de Deus é que você case uma única vez. É lógico, salvo quando um dos lados venha a falecer, aí é uma outra situação. Houve falecimento de um lado ou do outro, aí é uma coisa que, né, não temos nem o que falar aqui. Acho que não é o foco dessa lição. É quando um dos cônjuges vem a falecer. Mas nós estamos falando de duas pessoas saudáveis que vivem bem e que não aprendem a exercer aqui o fruto do Espírito, ou não utilizam os gomos desse fruto, né? Longanimidade, caridade, paciência, e isso aí é o que vem fazer essas famílias se destruírem,
Não há mais paz, não há comunhão, não há humildade, não há longanimidade. Qualquer situação cria-se aquele furor, aquela briga, aquele levante, né? E às vezes, se você for ver, né, até conversei com um advogado, né, com o pastor Edmilson, que é membro da nossa igreja há alguns tempos atrás, a maioria dos divórcios, quando você reúne as duas partes diante da mesa, a primeira ideia é tentar ver uma interação deles para que eles votem, é por motivos banais, fúteis. E a maioria das vezes, nem sei porque nós brigamos, nós não nos entendemos. Mas no namoro houve entendimento. Né? Naquele momento teve aquela aceitação ali. Então precisa haver o quê? Paciência, calma, cautela, porque senão não é uma coisa que afeta só o casal, vem destruindo toda a família, toda a continuidade da família. Então isso é algo que a gente precisa estar apercebido e não cair nessa sutileza, né, dessa normalização, porque não é normal, biblicamente não é. Por mais que a nossa legislação mudou, permitindo abrir no precedente, a Bíblia, a nossa orientação é a palavra de Deus. Nós, como os cristãos, temos que seguir o que a Bíblia, o que Deus fala na sua palavra. A orientação da palavra não a normalização, né? Não. Essa é a orientação da Deus palavra. é contra isso, né? Tem um precedente para uma situação aqui que é o ato do adultério, mas a ideia de Deus, se perdoem e tentem conviver bem para que a bênção, porque senão nem a bênção de Deus flui dentro do relacionamento. Verdade. Né? Então, olhando para o aspecto legal, né, dentro desse contexto, a gente já pula para o aspecto moral, né? E está dentro da lição, é o ponto de número 2 da nossa lição, né? O tópico 2, nós estamos nessa rodada aqui. E aí o pastor Fábio citou alguma situação em relação à família, mas há um impacto grande, né? Quando há a separação, porque envolve filhos, envolve bens, envolve tantas situações, né? E essa questão de guarda de filhos, né? Pastor Cláudio, a pergunta que eu lhe faço é esses impactos, né, que causa nessas consequências dos relacionamentos que são dilacerados, né, por essa normalização entre marido e mulher, e acaba afetando pais e filhos, porque daí é um puxa para lá e um puxa para cá, né, que a gente acaba acompanhando, né? Porque não envolve só o casal, envolve toda a família, não é? Exatamente. Envolve toda a família. Então esse desgaste, pastor, no longo da sua experiência aí trabalhando, embora novo, né, mas sim. Trabalhando aí, pastoreando aí nosso campo, né? Essas situações, pastor, como que o senhor tem visto isso daí? Então, pegando um gancho na questão legal, né, nesse quesito de divórcio, nós temos também o aspecto moral. E aí que traz esse contraponto de sofrimento, porque o que acontece com o descrente, nós vamos chamar mais desta linguagem. Alguns descrentes se baseiam ainda em Deuteronômio 24, porque Deuteronômio 24, você repudia a sua mulher por qualquer motivo. E Cristo já traz, então, a nova doutrina em Mateus 19, dizendo, então, que se houver um ato sexual, então, pode se divorciar. Então, ele trouxe uma nova normativa, que daí não seria por qualquer motivo. E é o que acontece hoje no mundo, por qualquer motivo se separa. Então, nós cristãos devemos fazer essa pergunta. É moral? Eu estou conforme a palavra de Deus? Estou como o ensinamento que Jesus nos ensinou? O Estado garante a parte, então, legal. E as escrituras garantem a parte moral. Então, eu vou para o texto. E Malaquias, que é um texto muito usado só para questões de dízimos ou algumas questões de contribuições, mas como a palavra de Deus ela é rica, ela é detalhada, ela é riquíssima se for lida dentro dos seus pormenores, Malaquias ele tem uma instrução fenomenal para o casamento, qual eu já trouxe ensinamentos a respeito disso, que está em Malaquias 2, 15 e 16. Então tem o que você perguntou, são as consequências de um divórcio, né? Atinge família, atinge filhos, atinge um contexto que atinge. Por isso que o próprio Deus, então, usa a boca do profeta Malaquias para trazer, então,
né, o assunto ao povo de Judá. Então está lá o texto, Malaquias 2, 15 primeiro. Ó. E não fez ele somente um, ainda que ele possuísse o restante do Espírito, e por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Portanto, tome cuidado com seu espírito, e ninguém haja traiçoeiramente contra a esposa da sua juventude. Então, você veja aqui que nós temos a palavra traição, né, que se desenrola, então, o divórcio. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, atentai em vosso espírito e não hajas traiçoeiramente. Aqui a palavra que muitos não entendem, odeia, será que Deus ele está nesse estado humano que ele também odeia, mas não é a raiva e nem o ódio que o ser humano tem rápido, quando é traído, quando é enganado, quando ele é tido como se tivesse sido passado para trás. O que Deus odeia, e ele tem então esse sentimento de ira, é contra o pecado. E divórcio, também, se não estiver baseado dentro da palavra de Deus, ele se torna pecado, porque ele vai contra os princípios da palavra de Deus. É o que o descrente ele não consegue ter essa compreensão. E por que Deus está falando aqui que ele, além de odiar devido a essa questão de pecado, era a mistura? Porque Deus sempre quis um povo puro, mas o povo de Israel desobediente sempre ia buscar mulheres de outras nações e se misturavam. Então, quando havia traição, Deus estava então cada vez mais repudiando esse comportamento e odiando. Primeiro aspecto, a mistura. Segundo, eram as famílias, no qual a tua pergunta é o que atinge, né? Primeiramente, uma separação, mesmo que ela seja legal, dentro dos parâmetros jurídicos, né? Muitos cristãos já nem se baseiam mais na questão das escrituras, da moral, acaba separando-se. E separando-se, primeiro, cada um vai para um lado. Questão de filhos, fica aonde? Vai ficar com quem? Com a avó, com o pai? Tem uns que faz a briga judicial, o filho vai ficar comigo, falando do filho tal vai ficar comigo. E aí nós temos uma destruição familiar muito grave, e é por isso que Deus, ele quer que seja vitalício e único, porque vai quebrar o que der mais precioso na terra, que é a família, a célula máter da sociedade. Então o diabo, olhando todo esse contexto, que é o que ele vai mais trabalhar hoje, é a destruição da família, através da homossexualidade, através das traições, através de divórcios, por qualquer motivo. Então, como cristão, eu vou então à palavra de Deus. Qualquer motivo não dá para separar-se, né? Hoje tem muito a incompatibilidade, o test drive. Tem gente que, até, por incrível que pareça, tem mães que mandam para que veja se vai dar certo ou não, incentivando o relacionamento antes do casamento, não querendo mais a pureza. Então nós estamos num contexto bem difícil, mas nós cremos que Deus ainda se agrada quando há pureza dentro desse aspecto do casamento. Então, o que disse, há uma separação entre os casais, os filhos, e essa questão de divórcio, ela traz um prejuízo muito grande para a família. Porque nós vamos ter filhos que não vão ter mais a figura paterna diretamente em casa, e é onde a gente tem também um pouco do desenvolvimento da homossexualidade, porque não tem ali a figura paterna em casa. De repente a menina também já não tem mais a figura materna, onde ela possa tirar exemplos, então ela vai a exemplo de quem está criando. De repente a avó não pode criar, ela vai terceirizar isso, levando também a criança à escola. E aí nós temos então uma série de fatores de destruição, que a separação por qualquer motivo, não sendo baseada na palavra de Deus,
ela traz assim um desastre, é como se fosse o divórcio e a separação como fosse uma dinamite dentro da casa. Se espalha-se todo, cada um vai para a sua casa. Então, por isso que nós devemos ficar com a palavra de Deus. A pergunta para o cristão é moral? Essa separação, por qualquer motivo, ela é moral? Ela está dentro dos parâmetros bíblicos? Vamos sentar. Já foi lido aqui, já foi mencionado, que nós estamos com um número exagerado. Tanto os nossos advogados cristãos têm mencionado que nós temos aí um número exagerado de divórcios ou sendo procurados os seus escritórios. Mas nós devemos, então, procurar, né, dentro da palavra de Deus, se aquilo é moral ou não. Segundo, trocar a esposa por mais jovem também está mencionado em Malaquias, né, que a gente deve, então, reconhecer, né, considerar a esposa que um dia a gente foi no altar. Né? E isso está bem claro no texto, que a gente precisa considerar a mulher da nossa juventude. Agora, alguns olham para a mulher mais jovem e ele já pensa, não, de repente eu troco, né? E por qualquer motivo, ele dá então ali um jeito e até acaba então voltando. Isso também serve até para a questão de alguns pastores que gostam de fazer isso, né? E aí a gente sabe que a gente entra num caminho um pouquinho difícil, mais estreito, mas pelo Brasil a gente tem visto, né, esse aspecto moral sendo levado de qualquer forma, e Deus não está se agradando, porque se eu casei, eu sou exemplo, eu preciso permanecer amando a mulher da juventude. Envelheceu, tem alguns sinais no rosto, mas eu devo estar amando da mesma forma. E é isso que permanece o casamento, é isso que o casamento continua fluindo, é eu amando a minha esposa todos os dias, bem mais do que ontem. E os filhos em volta, vendo todo aquele relacionamento fixo, ele também terá bons exemplos, porque os exemplos eles são dentro de casa, né? E quando a gente fala do descrente, a gente precisa falar do crente, né? Então o Estado dá esse amparo legal, mas as Escrituras dão o amparo moral, e é onde está se confundindo, né? Ah, mas agora eu tenho a legalidade porque no Brasil... Mas a gente tem que ir para a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que vai trazer todo esse amparo moral dentro dos princípios bíblicos. Alguns acabam até se divorciando, não deveriam nunca ter feito isso, porque vão se machucar, vão trazer cicatrizes para o resto da vida. Esses dias eu conversei com uma jovem que ela levou 22 anos para perdoar o pai, porque o pai abandonou a mãe, os dois eram crentes, e o pai abandonou a mãe por motivo qualquer. A mãe nunca traiu. E ela fez isso ao vivo, em público, perdoando o pai. Ela é aqui da nossa igreja, do nosso contexto. Então, o reflexo e o prejuízo, quando alguém resolve desobedecer a palavra de Deus, machucaduras para o resto da vida. São brechas, são cicatrizes, traumas, né, que ficam. Então, por isso é que a gente está aqui estudando essa palavra, para que você pense a respeito do divórcio. Para que você pense a respeito da separação. Antes de tudo, você como cristão pense, é moral? Deus se agradará disso? Como vai ficar a minha família? Aonde vai parar a nossa família? Qual é o prejuízo dos meus filhos? Como será? Então essa é a pergunta que a gente deixa aqui para vocês. E uma palavra que cabe muito aí, que hoje está em alta, é o egoísmo, né? Porque Exatamente. Às vezes eu não posso ser egoísta a ponto de não fazer todas essas avaliações mencionadas, né? É moral? Que prejuízo vai gastar, né? Que estrago vai causar, né? Eu tenho que fazer toda a avaliação desse contexto, porque pensando nisso, olhando para esse aspecto moral, hoje, o pastor Cláudio até já citou,
troca pela mais nova, pelo mais novo, pelo mais rico, pela mais rica e assim por diante. Então aí no sistema, nas redes sociais está uma festa. Presbítero Davi, essas práticas são normais para o sistema e o mundo, né? Elas são aceitas pela sociedade. Ela tem amparo legal pelo Estado, o pastor Cláudio já citou isso aqui, né? Mas como igreja, né? Nós como igreja, isso não é moral, né? Para o cristão. Isso não tem amparo bíblico, né? Não tem. Está bem breve. Porque o pastor Cláudio já respondeu, já englobou tudo, pegou tudo. Só quero dar uma colaboração. Quando os fariseus chegam a Jesus, né, os doutores da lei, eles chegaram amparados pela lei legal. Eles tinham amparo. Mas Jesus, ele sempre cuidou do causa e efeito. Chegaram para ele, olha, nós temos o direito. Tu, o que dizes? Olha, o que diz? Do princípio, Deus criou macho e fêmea, os criou assim, ser heterossexual, monogâmico, vitalício, mas pela dureza do vosso coração, nem vou cantar a questão da cláusula de exceção, né, que seja essa, mas pela dureza do coração. Então nós temos que fazer nossos alunos, os professores entenderem que tudo gira em torno da fonte, que é o coração. Qual que é o motivo? O real motivo da separação. Então nós temos que tratar a causa, o efeito, e isso infelizmente tem tomado conta da igreja. Queira ou não, nós vivemos um contexto contemporâneo muito ruim, né? Até acho que na última aula, vou encerrar minha fala aqui, a minha esposa trabalha no cartório, pastor. Ela trabalha no registro civil. É óbito, nascimento e casamento. Ela comenta comigo que nunca se casou tanto. Confirmando que está escrito no livro de apoio. Nunca se casou tanto, mas nunca se divorciou tanto. Ela faz um casamento, isso de crente, pastor, evangélicos, né? Evangélicos. Numa semana, passa-se 15 dias, ela faz o divórcio do mesmo casal. Então, isso nós temos que cuidar, porque Satanás ele vai entrando com a sua sutileza, então nós temos que estar atentos, a igreja tem que estar atenta, e os pastores ainda mais atentos ainda. Ok, atenção o tempo todo, né? Porque ele é sutil, né? Exatamente. Ele é sutil e nós temos que ter todo esse cuidado. A você que está nos assistindo, nós estamos com o programa Escola Bíblica Dominical e sempre convidamos para que você entre no nosso canal Escola Bíblica Dominical, SJP, entre lá, se inscreva, compartilhe essa programação. Sempre recomendamos que você tenha ao assistir um livro de apoio, a Bíblia, a lição, para que você possa absorver o máximo da palavra de Deus. E hoje, aqui nessa sala, nós estamos aí com a presença do pastor Fábio Tenório, presbítero Davi, também nosso querido pastor, primeiro vice-presidente, nosso co-pastor no Tempo Certo, que é meu pastor, né? Amém. Amigo também, pastor Cláudio César Custódio. E é uma alegria ter você nos assistindo. Nós estamos trazendo essa tratativa da a sutileza e a normalização do divórcio, né? Dizendo que não é normal, à luz da palavra de Deus, trabalhando todos esses aspectos. E nós louvamos a Jesus pela sua vida, por estar conosco, por nos acompanhar. Estudamos os pontos aqui importantes, né, relacionados a isso, no contexto da palavra de Deus, no contexto também do aspecto legal, do aspecto moral. Foi tratado aqui a questão também da pessoa, do divorciado, do casamento misto, que é um caso muito interessante, né, de se pensar. A mulher vem para a igreja, o homem, a esposa ou o marido não quer entregar a vida para Jesus e quer continuar com as velhas práticas. Nós temos que ter um tato, porque uma palavra muito importante aqui, que foi abordada no início da nossa programação e que eu quero trazer aqui novamente, para a gente pensar rapidamente aqui, nós três, aqui juntos, é a questão do perdão, né? Jesus ele faz uma tratativa maravilhosa sobre perdão. E não poderíamos fechar essa lição de hoje, esse programa, sem a gente abrir um pouquinho sobre isso, porque há uma palavra do credor incompassivo, na parábola, né, melhor dizendo, o credor incompassivo, quando Jesus faz uma tratativa daquele homem que devia 10 mil denários, né? E ele é perdoado, mas ele não consegue perdoar o seu próximo que ele devia 100 dinheiros, né? Então a dívida de um era impagável, foi perdoada, a dívida do outro tinha condição de pagar e ele não perdoa. Então essa tratativa de perdão,
Pastor Fábio, como que nós equilibramos isso? Nós vamos abrir a mesma pergunta aqui para a gente encerrar essa programação sobre essa questão do perdão, nessa tratativa que é importante, né? Perdoa ou não perdoa? Eu sei porque peguei casos já, pastores, aqui. Eu não perdoo. Falei, não, perdão não está associado a você querer ou não, você tem que perdoar. Mas você não é obrigado a ficar junto, aí é outra situação, né? Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre essa questão, estou falando dessa normalização do divórcio, mas pensar também na questão do perdão. Ele é bíblico, saudável, mas tem que ter uma aplicação aí, né? O perdão tem que fazer parte da nossa vida cristã. É um dos princípios, né? Está ali, né? O Senhor perdoa as nossas dívidas, está na oração do Pai Nosso, como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ele quis receber o perdão, mas não quis perdoar. Então, nós precisamos desenvolver. Fácil? Não é. Em algumas situações é situações difíceis, mas a gente precisa exercer. Por isso que Deus nos dá a semente. Ele não dá o fruto pronto, ele nos dá a semente, que a gente plante ela, né? Comece a regar, desenvolver. Se nós pedimos a Deus paciência, Deus não vai nos dar paciência, vai nos dar a oportunidade de exercer a paciência. No caso do perdão, a mesma coisa. Nós precisamos, isso precisa fazer parte da nossa conduta como cristão. Perdoar. Porque senão, se não haver perdão, meu Deus, não existe nem espaço para a salvação entrar. Não é verdade? Precisa a gente aprender a perdoar. Essa questão do divórcio, do adultério, do pecado, é difícil? É. Para isso, nós temos toda a orientação bíblica para que a gente aprenda a desenvolver, a gente exercite. E para nós, como pastores, dirigentes de congregação, não é fácil. A gente pega casos que a gente... a gente pega casos complicadíssimos, que até a gente precisa de orientação do nosso pastor presidente, pastor vice-presidente, nós precisamos tratar conjuntas, mas para que a gente vá sobre a orientação bíblica. Não é a minha vontade, não é a nossa, é a vontade do Senhor que prevalece até na orientação. E o perdão faz parte da nossa conduta como cristão. Buscar, então, entendimento para que o Espírito Santo nos conduza através da palavra. É sempre importante, você citou algo aí muito interessante, que é buscar a orientação de Deus e também dos nossos líderes, né? É porque nós não temos... pastor, você tem a resposta. Não, nós não temos a resposta para tudo. Nós vamos na palavra, nós vamos para o joelho, vamos buscar em Deus a orientação certa para poder trazer. Isso é a vontade dele, né? É verdade. Presbítero Davi, seu posicionamento, nós estamos falando de perdão, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. O que eu quero dizer com isso? Perdão, perdoar não significa que a pessoa que sofreu, né, a ofensa, ela tem amnésia. Não, isso não tem como. O pastor Cláudio bem colocou as cicatrizes. Só que, como o pastor Fábio colocou, o perdão é um exercício. Até na escola dominical, no próximo passado, nós só estávamos sobre isso. Os frutos do Espírito, apesar de eles eles germinarem, mas será necessário plantar. Então, há um tempo. Então, o exercício do perdão, é isso que nós temos que fazer, né? Perdoar. Não vamos esquecer, isso é óbvio, mas com o processo, eu conheço alguém, né, que foi muito ferido, uma questão muito delicada, muito forte. Toda vez que essa pessoa vê a outra, dentro delas cria-se algo, né, mas essa pessoa lembra. Exercite o perdão. E aquilo vai sendo trabalhado dentro dessa pessoa, né? Dentro dessa pessoa vai sendo trabalhado. Harmonia haverá. A Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos. Não estou dizendo que isso tem que viver brigando, com violência, não. Mas nós temos que exercitar o perdão para ter paz, né? Até dentro do lar. E nós vemos no livro de Oséias. Quantas vezes a sua esposa o traiu e ele foi lá e perdoou. E Oséias é um exemplo, né, do relacionamento de Deus com Israel. E nós somos a noiva, a igreja de Cristo é a noiva com Cristo. Ou então nós temos exemplo da parte de Deus e de Cristo em perdoar. Então é um exercício, o perdão é um exercício a ser feito, né, pastor? Tem que ser exercitado. Exatamente. Né? Pastor Cláudio, eu vejo no seu gabinete ali direto, né, pessoas ali, dependendo, às vezes a gente está por aqui também, a gente vê às vezes que a conversa ela já fecha as portas ali porque o assunto às vezes é mais complexo. Né? Mas eu louvo a Jesus porque além da palavra, da orientação, nós temos líderes que podem nos orientar Amém. Ao bom caminho, né?
Pastor, eu gostaria que o senhor falasse, é complexo, já foi citado aqui, é difícil, um assunto complicado, né? Traição, divórcio, mas essa prática do perdão, eu gostaria de ouvir as suas considerações sobre essa questão também, pastor. Já foi bem desenvolvido essa questão de perdão, é um mandamento bíblico. Perdoai aqueles que têm ofendido. Quer dizer, está dentro da oração que Jesus ensina. Ele ensina os seus discípulos a orar. Né? Porque quando ele fala assim, quando orares, orareis desta forma. Então ele glorifica primeiro ao Pai, ele agradece pelo pão, mas aí ele desenvolve todo o aspecto cristão como se deve ser. Eu acho que o primeiro aspecto que às vezes alguns não conseguem perdoar, porque a traição é algo assim como se você perdesse alguma coisa, né? Tirado de você. Mas é tirado a confiança, né, pastor? Tira de você algo que você amava, tira algo que você confiava, tira o caráter de fidelidade, desmoraliza. Porque além do perdão, você tem que passar a confiar de novo. Porque você Confiabilidade, né? Você tem uma coisa que quando o ser humano perde a confiança, para você adquirir a confiança, não falando de traição, mas falando de qualquer aspecto que traia então a confiança, é difícil de recuperar. Então acho que entra aí essa questão de psicológica, a pessoa demora para então perdoar o seu cônjuge. Temos casos muito que se acontecem, eu tive na família questão de traição, né? Não é fácil de se perdoar. Tem filhos que nunca entenderão, tem filhos que jamais perdoarão, a não ser através do Espírito Santo, porque o homem sem o Espírito Santo, ele se torna alguém vingativo, né? Ele quer revanche. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, começa a estudar a palavra de Deus, perdoar não é uma coisa tão fácil. Por isso que Jesus falou, orai pelos vossos inimigos. Se já orar, né, por qualquer outro aspecto já não é tão fácil, agora imagine você estar orando pelo teu inimigo, Senhor, ajuda o meu inimigo a se dar bem. Mas ele tirou a sua esposa, ele tirou algo precioso da tua família, ele acabou com a família. Porque quando a gente diz assim, o divórcio, e a gente está falando de divórcio na questão mais de traição, tirou a confiança de todos os membros da família. Trouxe vergonha. E aí a gente vem para o contexto bíblico, perdoar e estar às vezes no mesmo ambiente, que no caso a gente fala de igreja, estar ali e de repente aquele que traiu já formou outra família e aquelas duas famílias têm que caminharem junto para o céu. E aí? Então, quando se fala de perdão, é o maior desafio do cristão. Muito desafiador, né, pastor? É um desafio muito grande, mas que tem que ser exercitado, tem que ser praticado. O perdão traz alívio, o perdão não deixa doenças. Verdade. E alguns especialistas dizem que até o câncer se manifesta por falta de perdão. Ou seja, mágoas. Ele é terapêutico, né? Ele produz cura. É um antídoto aí para a pessoa ficar bem, né? Muitos não perdoam e muito menos pedem perdão dos seus próprios atos. Exatamente. E quando não morrem assim, né? Isso é interessante. Vai para a cova com aquele... A gente está olhando e fazendo esse trocadilho de conversa aqui nesse encerramento, mas é muito importante, eu passo a lembrar de pessoas que conheço e convivo, que tiveram a capacidade, o pastor Cláudio citou algo que é a confiabilidade, a moeda de troca também pela falta da ação do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que mesmo sendo traídas permaneceram com uma vida santa, perdoaram, que permaneceram com uma vida reta diante de Deus. Nós temos casos assim no meio da igreja de pessoas assim, e muitos casos. Então assim, o que o pastor comentou, é permitir que a ação do Espírito Santo esteja evidente em nossa vida e assim nós vamos viver melhores e felizes. A você que esteve conosco, nós queremos louvar a Jesus. Estudamos hoje a lição de número 4, a sutileza na normalização do divórcio, né? Esperamos que você tenha gostado, que esse programa tenha sido de edificação para a sua vida, que é o nosso propósito, né? De ser ferramenta de bênção para a sua vida. Nós louvamos a Jesus por hoje termos aqui nessa sala para comentar pela vida do presbítero irmão Davi Pisotti, pastor Fábio Tenório,
nosso primeiro vice-presidente, por pastor Cláudio, enriqueceu muito a nossa programação, sua presença, pelo seu conhecimento, foi muito bom. Eu quero agora convidá-lo a dirigir uma palavra de oração para todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Pode ser. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar por esse momento onde passamos discutindo a respeito da sua palavra e, Senhor, observando as sutilezas, Senhor, do nosso adversário, em estar, Senhor, querendo que isso seja uma normalidade entre os cristãos, devido a alguns aspectos legais que o Estado dá de direito ao ser humano. Mas, Senhor, nós queremos orar por todas as famílias, para que a gente possa entender, Senhor, que como cristão nós temos princípios e preceitos bíblicos e as doutrinas que Jesus nos deixou. E nós, como cristãos, queremos estar pautados na verdade, na sua palavra. Nos dá graça, nos ajuda. Queremos também orar por todas as famílias, Senhor, que estão enfrentando, porventura, Senhor, ó Pai, esse momento de separação. Esse momento que o Senhor não programou para o ser humano, mas devido à desobediência, devido à não observância da sua palavra, na questão moral, na questão de estar cuidando melhor da sua vida espiritual, chegou a esse ponto de separação. Mas nós oramos, Senhor, pelas famílias, para que estejam sempre unidos e que o diabo perca essa guerra e o seu nome seja glorificado no meio dessas famílias. Eu oro por todos os nossos companheiros que estiveram conosco. Assim, Pai, te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A você que esteve conosco uma vez mais, a nossa palavra de gratidão, e te convidamos. Próxima semana nós estaremos estudando a 5ª lição e a nossa tratativa será sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.